A gente vai conversar com o responsável pela pesquisa, o Gabriel Barros, economista-chefe da Axis Investimentos, que já está aqui comigo. Gabriel, bem-vindo aqui, meu querido, à nossa programação. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Eu que agradeço, bom dia, é um prazer conversar com vocês. Gabriel, como que vocês avaliam esse impacto, né? Ou seja, se a gente está falando de um estímulo de 700 bilhões de reais, né, que obviamente pode trazer aí um crescimento na atividade, mas vem um estímulo muito em base de subsídios e diversos programas de governo, né? Quanto que disso é realmente sustentável em orçamento e quanto que disso é estimulado principalmente em ano eleitoral? Existe uma diferença muito perceptível disso por se tratar de 2026? Existe sim, quando a gente, por exemplo, compara o tamanho dos estímulos que estão sendo dados agora versus o que foram dados nos últimos dois governos, a gente vê que, de fato, é muito grande, né? O que está sendo feito, de fato, é um pouco extravagante. Só para dar uma ideia, vamos dar números, né? O governo Dilma, quanto é que foi gasto, mais ou menos, no ano eleitoral? 3,5% do PIB. Vamos falar em termos percentuais do PIB para facilitar. No governo Bolsonaro, foi gasto aproximadamente 1,5% do PIB. Na média, a gente está falando de 2,5% do PIB que se gastou nas últimas duas eleições. O governo está gastando mais de 5% do PIB. Então, é mais do que o dobro que está sendo gasto agora do que foi gasto na média das últimas duas eleições. Então, de fato, é sim muito recurso, é muita grana. E o objetivo é sempre o mesmo, né? Manter a economia aquecida, manter uma sensação de bem-estar artificialmente elevada. Eu digo artificialmente porque quando esses estímulos saírem da mesa, e não é possível continuar com esses estímulos por muito tempo, a economia vai desacelerar, né? Então o desemprego vai subir, a renda vai cair, porque essa sensação de bem-estar ela não é sustentável, né? Ela está ancorada, ela tá embasada em estímulos que não são sustentáveis. Esse aqui é o grande problema. Então, seja qual for a métrica, é muito, muito recurso, de fato é muito estímulo que está sendo dado, e como não é possível continuar com esses estímulos por muito mais tempo, isso em algum momento vai ter que ser retirado, provavelmente em 27. Isso terá que começar a ser retirado, e quando isso acontecer, a atividade econômica vai colapsar. O PIB vai desacelerar rapidamente, com efeitos negativos sobre o desemprego, por exemplo. Além do efeito negativo com o desemprego, obviamente impacto ali no PIB, em um cenário em que a inflação já sofre uma pressão externa imensa, como que a gente tem visto agora, principalmente com o setor de energia, esse pacote de estímulos, se assim a gente pode dizer, pode recender uma inflação mais disseminada também, além dos itens mais voláteis, Gabriel? Pode sim, pode sim. Como é muito recurso e esses recursos eles mantêm a demanda aquecida, né? Mantendo a demanda aquecida, o PIB mantém o PIB rodando acima do potencial, né? Crescendo acima do potencial. Esse é um problema sim para a inflação. E o Banco Central hoje ele basicamente tenta sozinho controlar a inflação, né? A gente tem uma política fiscal que é muito estimulativa, né? Pisa no acelerador, e uma política monetária que tenta pisar no freio. Então, é sim um problema para o Banco Central. Essa quantidade enorme de estímulos deve sim bater na inflação, principalmente na inflação de serviços. A gente tem visto essa inflação de serviços sendo sensibilizada, né? A inflação de serviços estava rodando em torno de 6%, agora já está rodando em torno de 8%, então já há uma piora na inflação de serviços e a gente deve continuar vendo essa inflação pressionada por conta dessa quantidade de estímulos. Não é inflação agregada, né? Porque a inflação agregada tem efeito, ela sofre efeitos, por exemplo, também da taxa de câmbio, do preço de commodities e de outros produtos, mas a inflação de serviços, particularmente, ela é mais responsiva, né, a essa quantidade de estímulos e ela já está piorando. Então, sim, isso já está acontecendo e a gente deve continuar, né, com essa inflação de serviços pressionada, o que é um incômodo para o Banco Central, né? O Banco Central, no processo de redução de juros, precisa tomar muito cuidado, porque a inflação de serviços é a inflação mais difícil de combater, justamente porque ela está ligada com a economia real. O setor de serviços é o setor que mais emprega na economia brasileira, né? E essa quantidade de estímulos tem um dos efeitos, que é justamente manter o desemprego baixo, né, a empregabilidade alta, e acaba pressionando aí os salários.
E você já deixou o gancho aqui para o que seria minha próxima pergunta, Gabriel, que é exatamente o quanto que esse risco fiscal, né, de todos esses estímulos aí artificiais podem acabar sabotando a estratégia de política monetária do Banco Central. É um grande risco, sim. A gente está, inclusive, com uma expectativa de crescimento econômico, de PIB, para esse ano, acima do consenso, né? O consenso tem 1,9 de crescimento esse ano, a gente tem 2,3 com viés de alta, justamente por conta dessa quantidade enorme de estímulos que estão sendo dados e que não acabaram, né? A gente tentou fazer uma estimativa, a gente se deparou com um problema muito grande, que é a transparência dos dados, mas a gente tem uma certeza: certamente os estímulos serão maiores, né? A gente tem visto o governo anunciar novos estímulos, então todos esses estímulos que já foram concedidos, mais os novos que estão sendo concedidos, eles atrapalham o Banco Central a trazer essa inflação estruturalmente para a meta, né? Que não basta trazer pontualmente a inflação para a meta, tem que ter uma inflação persistentemente na meta. Então, o fiscal muito frouxo, né, esse excesso de expansão fiscal, de estímulo fiscal, ele dificulta muito o trabalho do Banco Central. A gente gosta de dizer, os economistas gostam de dizer que o piloto do avião é a política fiscal, né? A política monetária é sempre passageira, ela consegue só definir os juros de curto prazo, mas os juros de longo prazo, toda a curva de juros, quem define de fato é a política fiscal, que está muito frouxa. Não é por acaso que a gente está vendo o juro na casa de 7 a 7,5 em prazos muito longos. Então, esse é um sintoma do desarranjo fiscal que nós temos no país. Agora, Gabriel, o que mais preocupa nessa composição aí desses números, desses estímulos, né? O crédito direcionado, é renúncia fiscal, talvez um gasto direto para fiscal, ou seja, onde está um maior risco de distorção na visão de vocês? Olha, tem tanta medida que são distorções múltiplas. O BNDES, ele estava pequeno, né? Depois da mudança da TJLP para a TLP, se reduziu muito o risco de atuação do BNDES. No entanto, o que a gente tem visto no BNDES é que está tendo um aumento relevante no desembolso, né? O BNDES, o governo atual recebeu o BNDES com um desembolso de 0,7% do PIB. Já levou para 1,2% e teve um compromisso do atual presidente do banco de levar para 2% do PIB. Recentemente foi anunciado mais 70 bilhões, ainda neste ano, para serem desembolsados. Então, o BNDES está de volta, né? Ainda que não no tamanho, em termos de taxas subsidiadas, como foi no passado, mas o BNDES voltou. Além disso, a gente também tem algumas medidas, por exemplo, que estimulam muito a economia, que é a mudança do crédito do compulsório, né? Que coloca mais dinheiro para crédito imobiliário. Tem o próprio Minha Casa Minha Vida faixa 4, o programa de reformas também que foi feito, muito parecido com o que foi feito no governo Dilma. Eu gosto de fazer esse paralelo. Eu acho que 2026 é muito parecido com 2014, porque várias políticas que estão sendo feitas agora foram feitas também lá em 2014. Minha Casa Minha Vida é um exemplo, o programa de reformas também é um exemplo, essa linha de crédito é um exemplo. No passado, só para dar um número, a inadimplência dessa linha de crédito superou 50%. Então, assim, são vários os estímulos. Tem muitos estímulos sendo dados também via estados e municípios, né? Programa de renegociação de dívida com os estados. O governo federal tem transferido cada vez mais recursos para os estados e municípios. Então, é muito estímulo, a composição é bem heterogênea, isso cria muita distorção. Uma outra coisa importante são as estatais. A gente tem visto uma piora bastante relevante do déficit das estatais. Então, assim, em 27, vai dar muito trabalho para corrigir essa quantidade grande de estímulos que estão sendo feitos e de distorções que acabam gerando na economia. A gente amarrar aqui o nosso papo, então, do ponto de vista político, o incentivo é claro, né? Ou seja, o objetivo é claro que é acelerar a economia. Mas, economicamente falando, podemos dizer, então, que a gente está trocando o crescimento em 2026 por uma desaceleração mais forte em 2027? Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Como a gente está dando muito estímulo de forma antecipada e não sustentável, certamente em 2026 a gente vai ter um crescimento maior e em 27, quando esses estímulos começarem a ser retirados, eles terão que ser retirados. O Brasil vai terminar esse ciclo político eleitoral com uma dívida de 85% do PIB aproximadamente. Não tem como continuar com o fiscal frouxo desse jeito. E aí, quando esses estímulos forem retirados, a economia vai sentir o golpe, né? Vai desacelerar.
Então, de fato, a gente está vendendo almoço para pagar a janta. Perfeito, eu quero muito agradecer Gabriel Barros, economista-chefe da Arx Investimentos, aqui conosco. Quero agradecer aqui, meu querido, pelo seu tempo aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Uma boa terça-feira para você e até uma próxima. Eu agradeço, até a próxima. Até mais.